Olá, então dando continuidade ao nosso programa, nós teremos agora o simpósio 5, que é o tratamento hormonal na transgeneridade. Nós teremos 3 aulas seguidas então depois da discussão sobre esse assunto, e as apresentadoras são a primeira, a Karine Schwartz, que é fonoaudióloga com especialização em reabilitação em fonoaudiologia, ênfase em voz, mestrado em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente pós-doutoranda pelo INCT Hormônio. A seguir teremos a aula da Karen de Marca, que é diretora técnico-assistencial do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED. Ela é preceptora da pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia da PUC-Rio-IED e é coordenadora do Ambulatório Multiprofissional de Identidade de Gênero do IED, membro da diretoria do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da SBEM no biênio 2021-2022 e ainda é membro da Comissão Temporária de Diversidade, Equidade e Inclusão da SBEM no mesmo biênio. E, finalmente, teremos a aula da Helene Frade Costa, nossa professora livre-docente da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é também chefe da Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento da Divisão de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É coordenadora do Ambulatório de Transsexuais do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e é membro da Comissão para Estudos da Transsexualidade do Conselho Federal de Medicina. Eu sou a Polimar Spritzer e nós podemos, então, dar sequência às aulas a partir de agora. Obrigada. Bom dia, o meu nome é Karine, eu sou fonoaudióloga, tenho mestrado em distúrbios da comunicação humana e doutorado em neurociências. E desde 2014 eu realizo pós-doutorado no programa de identidade de gênero. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, a professora Polimara, pelo convite para ministrar essa aula nesse encontro de endocrinologia feminina e compartilhar os resultados dos nossos estudos sobre a voz da mulher trans. As minhas orientadoras são a professora Maria Inês Rodrigues Lobato, que é coordenadora do Programa de Identidade de Gênero, que existe desde 1998, e a professora doutora Polimar Spritzer, que são pesquisadoras do tema e inspiração para continuar pesquisando e estudando o tema. Eu vou apresentar para vocês uma breve introdução sobre a voz e a identidade de gênero e por que ela é importante nesse processo de transição, a terminologia, a complexidade e por que ela está em constante evolução, há algumas pesquisas em voz que realizamos no programa e o foco sobre a voz da mulher trans, como é realizado o tratamento fonoaudiológico, o tratamento cirúrgico e as considerações finais. A voz e a identidade de gênero. A voz, ela é uma das extensões mais fortes da nossa personalidade. Por meio dela, conseguimos transmitir nossas ideias, nossos pensamentos. Ela revela nosso sexo, nossa idade e pode revelar até a orientação sexual. Além disso, nossa voz pode revelar nossas condições de saúde. Por exemplo, na doença de Parkinson, o tremor vocal pode ser um dos primeiros sintomas e tem alguns lugares que já utilizam como um diagnóstico precoce da doença. A nossa voz é única, é exclusiva, como a nossa digital. Quem nunca foi confundido com algum familiar ao telefone? Nem mesmo os gêmeos têm vozes idênticas. E por isso a nossa voz ela é utilizada na perícia criminal para análise de escutas telefônicas. Assim, a voz é muito importante
importante para a pessoa transgênero em função dessa identidade, dessa aceitação de quem ela quer passar, como que da passibilidade social, que muitas vezes as pessoas realizam as cirurgias, fazem todas as modificações e são ainda confundidas com o sexo oposto ao telefone ou em algum outro tipo de conversação. Eu gosto desse boneco que explica bem os termos sobre identidade de gênero. O que é identidade de gênero? É o gênero no qual a pessoa se identifica, que pode ter relação ou não com o seu sexo biológico. Cisgênero tem relação, mesma identidade, mesmo sexo, e transgênero não está alinhada, a identidade de gênero não está alinhada com o sexo biológico. E existem os não binários, que não têm essa exclusividade masculina nem feminina, eles transitam entre os gêneros. A atração ou orientação sexual tem relação a quem eu me sinto atraída de forma romântica, e pode ser homossexual, bissexual, heterossexual. E a expressão de gênero é o papel no qual a pessoa desempenha na sociedade, como ela é vista na sociedade, quais as roupas, a forma como ela se expressa, a forma como ela fala, como ela é vista na sociedade. E hoje em dia é importante, o avanço das pesquisas mostram que os fatores biológicos são muito importantes nesse desenvolvimento do gênero, e isso, essas evidências auxiliam a diminuição do preconceito, porque não é uma opção, né? Não é uma escolha, faz parte do desenvolvimento. E a questão da identidade de gênero tem aspectos culturais, ambientais envolvidas. Não se sabe exatamente, seria aprendizagem cognitiva, relacionamentos sociais, quais os fatores que estão envolvidos no desenvolvimento dessa identidade. Esse artigo do Rosenthal 2021 é bem interessante, ele trata desse tema e sobre a terminologia também. Esse é um manual de normas de atenção à saúde das pessoas trans e com variabilidade de gênero, que foi escrito pela Associação Mundial Profissional para a Saúde Transgênero, WPATH, que é muito interessante porque ele tem todos os guidelines de todas as áreas, inclusive da parte da fonoaudiologia, os tratamentos realizados. Ele é de 2012, mas eu vi uma aula e li agora que a previsão é de sair este ano as normas, o manual atualizado. Ele tem em português, tem no site, vocês podem baixar. A terminologia, ela é bem complexa, muitas vezes nós temos dificuldades ao escrever um artigo, dependendo o revisor, ele é mais da área das humanas, de biologia, nós temos que trocar todos os termos do artigo. Mas o que eu tenho visto é que o termo transgênero, ele substitui o termo transexual e utiliza-se pessoas trans, homens trans, mulheres trans ou pessoa transgênero, são os termos mais utilizados. E é interessante, ao abordar uma pessoa, se você tem dúvida, perguntar como gostaria de ser chamada, qual o pronome utilizado. Isso pode facilitar a comunicação e diminuir constrangimentos, preconceitos. O termo transgênero, ele é um termo mais genérico, mais guarda-chuva, que engloba todas essas pessoas, todo esse espectro de pessoas que não têm a sua identidade congruente com o seu sexo. Tem alguns termos que não se usam mais, female, o transexual também não utilizam em muitos casos, e nem todos
nem toda pessoa transgênero quer fazer a modificação de todas as características sexuais secundárias, como voz, ou os genitais. Algumas pessoas que têm uma angústia, que têm um desconforto muito grande, são diagnosticadas com uma disforia, podem procurar tratamento hormonal ou cirurgia. O diagnóstico é importante. Esse é um assunto bem polêmico, porque alguns profissionais ou militantes querem retirar do manual do CID, do DSM, a disforia de gênero, a incongruência de gênero. Entretanto, outros profissionais concluíram que é importante deixar para que essas pessoas que têm essa angústia, esse sofrimento com a disforia, com a incongruência, procurem o tratamento em serviços especializados. Então, tem essa questão do diagnóstico, seria importante para o encaminhamento dessas pessoas. Mas a questão da identidade de gênero, do transgênero, não é considerado mais uma patologia, e sim uma diversidade dessas identidades humanas. Princípios do terapeuta. Quem trabalha nessa área é importante não patologizar essas diferenças de identidade ou de expressão de gênero, fornecer atendimento que afirme essa identidade e reduza o desconforto da disforia quando estiver presente, e adquira conhecimentos, esteja sempre se atualizando sobre as necessidades de saúde dessas pessoas, incluindo quais os tratamentos indicados, os riscos e potencialidades de cada tratamento. Esse é um questionário, agora entrando na parte das pesquisas sobre voz, este é um questionário que nós aplicamos em 2017, ele está traduzido para o português, ele foi validado aqui no Brasil, e nós aplicamos ele em 47 mulheres trans, no programa de identidade de gênero, e o que nós verificamos é que nem todas possuem queixas vocais. Entretanto, aquelas que possuem as queixas, têm queixas bem fortes e a voz realmente atrapalha a sua vida pessoal e profissional. Nós encontramos uma relação com a idade, aquelas pessoas com maiores de 30 anos têm mais queixas que as pessoas com menos idade, talvez porque demoram muito a procurar o tratamento, e no início a gente viu que as pessoas do programa de identidade de gênero tinham uma faixa etária mais elevada. Agora que existe um grupo de adolescentes, então já procuram um tratamento mais precoce. A gente viu também nesse estudo que o sujeito que foi avaliado como uma face mais masculina possuía mais queixas de voz. Esse dado é interessante porque é o que a gente vê no consultório, pessoas com uma estatura maior, têm uma prega vocal mais longa, mais espessa, mais difícil de conseguir resultados bons com a fonoterapia. Então, uma face mais masculina, mais longa, geralmente tem, e a estatura mais alta, a pessoa tem uma voz bem mais grave, então é bem mais difícil de conseguir alcançar tons mais agudos e são encaminhados para a cirurgia de prega vocal, caso a pessoa tenha interesse. Essas são as queixas frequentemente relatadas pelas mulheres trans, que a voz é muito grossa, parece voz de homem, não combina delas afina, ao telefone sou confundida com um homem, minha alma é feminina, minha voz é masculina e essa voz não combina comigo. Essas são queixas, foram relatadas no consultório, a fonoaudióloga Maria Elza Dorfman, que passou esses slides, ela que atende
as pessoas trans do grupo do programa de identidade de gênero. Já os homens, o tratamento hormonal tem um efeito muito bom. Em geral, em 6 meses a voz agrava. Entretanto, alguns casos, tem estudos que mostram que 10% desses casos não tem um agravamento muito bom com o tratamento hormonal e eles continuam com algumas queixas vocais, como a voz continua aguda, dificuldade de variação de frequência, não consigo atingir os agudos, principalmente profissionais da voz que começam a apresentar dificuldade para cantar, intensidade reduzida. Já atendi também em consultório pessoa queixa de que não tinha uma boa projeção e que a intensidade diminuiu bastante depois do tratamento hormonal e pouca variabilidade vocal. O tratamento, qual é o foco do tratamento fonoaudiológico? O tratamento fonoaudiológico inicialmente é indicada a fonoterapia. Se a pessoa em 6 meses não estiver satisfeita, não tem um resultado muito bom, é oferecido, comentado sobre a cirurgia. A cirurgia, existem diferentes tipos de cirurgia, reversíveis e irreversíveis, então depende do caso, e é indicado também cirurgia concomitante com a fonoterapia. O foco da terapia é essa modificação de frequência. As pessoas chegam, quero que a minha voz fique mais aguda, é no tom da voz. A voz, a gente sabe que de 80 a 150 Hz, ela fica na faixa masculina. Os Hertz têm relação com o número de vezes que a prega vocal vibra em 1 segundo. Então, 80, 100 Hz é uma voz bem grave, aquela voz de radialista. E de 150 a 250 Hz, a voz das mulheres, porque a prega vocal dos homens ela é mais grossa, mais espessa e mais comprida. A da mulher mais curta e menor. Então, por isso que a prega vocal da mulher vibra muito mais do que a do homem, a da criança ainda mais, acima de 250 Hz. Ali na faixa de 150, 160, é chamada de faixa ambígua, que não tem como definir ao certo se é uma voz masculina ou uma voz feminina. Mas claro que existem mulheres que têm vozes mais graves, voz de fumante também, algumas pessoas que fumam podem apresentar um edema de Reinke, que faz com que a prega vocal fique mais espessa e isso faz com que a frequência diminua. Entretanto, o foco da terapia nem sempre é só essa modificação de tom, a gente trabalha outras habilidades de comunicação e nem sempre a queixa do paciente é essa. Nós publicamos 2 estudos em que caracterizamos a voz das mulheres trans. Nós verificamos que as características vocais objetivas, hoje a gente consegue analisar tudo por meio de um computador, são várias medidas objetivas que mostram frequência, intensidade, se tem tremor na voz, são em média umas 20 medidas que nós avaliamos, e claro que as mulheres as medidas foram diferentes dos controles, que eram de mulheres cis. Então, mulheres trans nasceram sexo biológico masculino e identidade de gênero feminina. Nesse caso, elas não tinham realizado tratamento fonoaudiológico ou outro tipo de cirurgia e apresentaram características vocais diferentes das mulheres cis. Isso muito em relação deve-se à questão da anatomia. Só que o interessante dessa pesquisa é que elas apresentaram a frequência, muitas delas dentro da faixa feminina, isso mesmo sem o tratamento.
nós hipotetizamos que elas desenvolvem, em função de ajustes musculares, que desenvolvem ao longo do tempo algumas tentativas de tornar o tom da voz mais aguda. E claro, nós não avaliamos, mas tem questões anatômicas também que podem ser importantes e pretendemos analisar em outros estudos questões de estatura, de peso. Aqui mostra esse estudo que elas apresentaram uma média de 159 Hz a frequência das mulheres trans. Então, até 150 de mulheres e acima, aqui a mínima também, a média foi bem alta, mesmo que ainda está na feminina, já está na masculina, desculpa, já está bem próxima da feminina. Sabe-se então que o tratamento hormonal nos homens trans tem um impacto muito grande. Esse que é o estudo que eu mencionei antes, que só 10% não tiveram dificuldades com agravamento, e os autores associaram com pode ser devido à sensibilidade diminuída ao androgênio. E nas mulheres trans, o tratamento hormonal ele não tem um efeito satisfatório na laringe masculina, por isso que a indicação é fonoterapia e cirurgia. O objetivo maior é auxiliar, da terapia fonoaudiológica, é auxiliar o paciente, os usuários do serviço, a adaptar sua voz e padrões de comunicação para que sejam confortáveis e autênticos, congruentes com a sua identidade, que reflitam seu sentido de self. Estipular um padrão de comunicação. Claro que tem pessoas que chegam, eu quero uma voz igual a Xuxa, a frequência, quero atingir a frequência tal. Então, todas essas expectativas são conversadas com a pessoa, porque tem limitações anatômicas também, nem sempre se consegue esse objetivo de tornar a voz bem aguda, mas tem outros aspectos da comunicação que podem ser trabalhados. Medidas de prevenção, orientação de saúde vocal são muito importantes, porque a modificação vocal na transição de gênero envolve o uso não habitual do mecanismo de produção da voz. É uma anatomia masculina e a tentativa de feminização para uma voz mais aguda. Então, são necessárias, é o primeiro passo da terapia, são orientações sobre cuidados para não forçar a voz, utilizar medidas de saúde vocal, água. E esses são os parâmetros vocais geralmente trabalhados. Essa orientação, a psicodinâmica vocal é bem interessante, porque alguns no contato, para marcar uma consulta, já tem dificuldade, a gente percebe que tem dificuldade enorme com a sua voz, não gostam de escutar, não gostam de fazer áudio, querem tudo por escrito. Então, tudo isso é trabalhado durante a terapia. Conhecer a sua voz, conhecer as características das vozes de outras pessoas e qual é o seu objetivo, quais os parâmetros que você gostaria de modificar. É a ressonância? A ressonância também. A gente viu naquele estudo que muitas apresentam-se às vezes hipernasal, nessa tentativa de agudizar a voz, mas que isso até prejudica, elas não foram reconhecidas como mais femininas em função da ressonância. Então, trabalhar essa questão da ressonância também mais nasal, claro, tem que verificar todas as questões, se não há algum problema orgânico, algum impedimento dessa passagem do som, a entonação, mudanças de frequência, redução da intensidade, porque o homem geralmente fala mais forte, e todas as outras características, vocabulário, habilidades gerais de comunicação, até gestual. Nós publicamos o ano passado essa referência Cielo 2021 nessa revista, uma revisão sobre todas as técnicas atuais e como fazer um planejamento terapêutico no caso das mulheres trans. Esse estudo é uma revisão sistemática e meta-análise sobre a
as cirurgias, o tratamento cirúrgico, que existe o reversível e o irreversível. Dentro do reversível, a tireoplastia tipo 4 é uma das mais utilizadas, e as irreversíveis tem a cirurgia laser. O que faz essa cirurgia? A tireoplastia tipo 4, ela faz uma aproximação das cartilagens, e isso faz com que a prega vocal fique num formato que favorece as frequências mais agudas, e os resultados das cirurgias são bem variáveis. Nós encontramos alguns tratamentos que têm até 100 Hz de ganho na frequência fundamental. Então imagine uma pessoa que tinha 100 Hz, aquela voz bem grave de radialista de baixo, e faz uma cirurgia e consegue alcançar 200 Hz. A voz realmente fica bem aguda, mas para que consiga esse ajuste é necessário concomitante trabalho fonoaudiológico para todo esse ajuste muscular e trabalhar os outros aspectos da comunicação. Também pode-se realizar essa redução na protuberância da cartilagem tireoide, como de Adão, que é como se fosse uma raspagem. Não tem muita interferência na voz. Eu já vi alguns casos que no pós-cirúrgico ficaram com uma leve rouquidão, mas pode ser até em função de toda a questão dos cuidados pós-cirúrgicos, mas no geral eles não tem uma relação direta com a voz. Para finalizar, a voz, a gente tem visto que é muito importante na transição de gênero. Tem um estudo da Bianca, agora com crianças, que mostrou que é uma das características que traz um desconforto bastante nos adolescentes, que nem todas as pessoas transgênero possuem queixas vocais. E o tratamento inicial indicado é a fonoterapia. Quando a pessoa não fica satisfeita, é indicada a cirurgia mais fonoterapia. No programa de identidade de gênero, conversei com o Dr. Gabriel Kuh, que é o cirurgião que realiza essas cirurgias, e ele me falou que faz tempo que não faz, sinal que a fonoterapia é bem efetiva, as pessoas ficam satisfeitas e nem sempre tem interesse em realizar um procedimento mais invasivo. Existem diferentes técnicas de aperfeiçoamento, tratamento vocal, mas ainda há necessidade de mais estudos sobre a eficácia dos tratamentos. A gente terminou também uma revisão sistemática sobre as diferentes técnicas, tipos de avaliação, protocolos realizados, que está em fase de submissão. Agradecimento, sempre importante, quem são os patrocinadores, fomentos de pesquisa. Sou bolsista de pós-doutorado pela FAPERGS e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Desde 2014 que eu realizo o projeto, cujo nome é A Voz na Disforia de Gênero, no programa de identidade de gênero. E fico à disposição para outros questionamentos. Esse é meu e-mail, se quiserem entrar em contato, artigos, outros materiais. E deixo uma sugestão de artigo que eu li para montar essa aula, que é uma atualização, uma revisão da área da endocrinologia, bem interessante, que fala bastante dessa evolução da terminologia e sobre o futuro dessa área. Obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. É com grande prazer que eu participo aqui hoje desse 18º Encontro de Endocrinologia Feminina. Queria agradecer a professora Polimara, parabenizar por esse evento de excelência que ela conduz já há 18 anos e agradecer a Comissão Científica pelo convite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos efeitos adversos da terapia hormonal do homem transgênero, que é a eritrocitose.
Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Então, sobre a terapia hormonal de afirmação de gênero, sobre os seus efeitos e para-efeitos. Então, a gente já sabe que a terapia hormonal com a testosterona visa as alterações principais, né, relacionadas à puberdade masculina, né, as características sexuais singulares da puberdade masculina, associadas a uma redução daqueles efeitos adquiridos com a puberdade feminina, no caso, a suspensão dos ciclos menstruais. A gente percebe como efeito adverso, né, uma ocorrência da perda de cabelo, né, da alopécia, muitas vezes no padrão androgenético, surgimento de acne, um aumento da massa magra com redistribuição da massa gorda, uma melhora da massa óssea, e o que a gente percebe é um aumento do hematócrito. Isso aí a gente vive na nossa prática clínica e já está bem descrito na literatura. Algumas alterações psicológicas, como impulsividade e agressividade, podem ser percebidas, além de uma piora do perfil lipídico. Então, a terapia de afirmação de gênero ela é basicamente, né, construída pela administração de testosterona, que pode ser feita por via injetável ou através da transdérmica. Da injetável, a gente tem os ésteres de curta duração, que são administrados a cada 14 e 28 dias, um intervalo entre isso, e os de longa duração a cada 10 e 14 semanas. Os ésteres de curta duração são muito mais utilizados por conta de um baixo custo, entretanto, a gente observa que existem flutuações séricas com uso desse tipo de injeção, né, de administração, de solução, em que a gente tem, após 3, 4 dias de administração dessa testosterona, um pico que muitas vezes passa, né, do fisiológico, podendo até nesse caso estimular mais a eritrocitose, que a gente vai discutir mais adiante, enquanto os ésteres de longa duração, que têm um custo um pouco mais elevado, entretanto têm níveis mais estáveis de testosterona. Eles devem ser feitos de uma forma muito lenta a aplicação por conta do risco de microembolia oleosa pulmonar. E no caso dos géis de testosterona, o uso é feito por via transdérmica. No Brasil, a gente dispõe dos sachês de 50 miligramas, mas pode ser feito dose entre 25 e 100. Eles também conferem doses estáveis da testosterona. Se, entretanto, tem um alto custo, podem promover alguma irritação da pele e possível transferência para a pele para os contactantes mais íntimos. Porém, a gente acredita que seja a formulação mais segura, mais isenta de efeitos adversos. Então, dentro da minha prática clínica, né, que eu já adquiri até hoje acompanhando pacientes trans, eu posso dizer que isso sim é um receio meu ao fazer a terapia hormonal do homem trans e é uma observação minha também e um desafio para mim de como manejar, né, como a gente vai conduzir esse efeito adverso. Então, de um levantamento feito no IED com 50 pacientes trans, dados retrospectivos de prontuário, a gente encontrou que 27,6% tiveram um hematócrito acima de 50 durante a terapia hormonal de afirmação de gênero. A terapia hormonal masculina, né, e a eritrocitose pode ser explicada através de que a eritrocitose é definida como uma massa eritrocitária que excede 125% da prevista para sexo e massa corporal, que no caso de homem cis, ela é classificada quando o hematócrito passa de 52% a uma hemoglobina de 18,5% e as mulheres cis acima de 48%. É um efeito adverso mais comum da terapia hormonal com testosterona. E o que acontece é que existe uma hiperviscosidade sanguínea nessa condição, com uma redução do retorno venoso e um aumento da adesão plaquetária, o que faz a gente, às vezes, até mesmo temer que exista um risco tromboembólico ou cardiovascular aumentado quando acontece a situação da eritrocitose. A gente vai tentar aqui, durante essa apresentação, destrinchar, né, verificar se existe um efeito estimulatório da testosterona sobre a eritropoese que seja dose dependente ou que varie com o tipo da testosterona. Se a gente pode utilizar os guidelines cisgênero hipogonádico para os homens transgêneros, já que os homens transgênicos usam por mais tempo a testosterona, então se a gente ainda pode utilizar
aplicar esses guidelines homem cisgênero para os trans? E qual seria o ponto de corte do limite superior da hematóxia? Quanto que a gente vai classificar como a ocorrência de uma eritrocitose conforme os valores de referência laboratoriais, já que a gente está trabalhando com um corpo que tem uma superfície corporal, né, inferior ao habitual de um homem cisgênero, por conta de uma altura menor, um menor volume circulatório, um menor volume dos órgãos, caixa torácica, comparado aos homens cisgêneros. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai adotar, já que eles passam a usar testosterona. E quais seriam os fatores determinantes da prevalência da eritrocitose na terapia hormonal de afirmação de gênero do homem trans? Então, quando a gente estuda a eritrocitose fisiológica, a gente sabe que ela pode ser primária ou secundária. Os casos da primária são aqueles que são acompanhados mais usualmente pela hematologia, né, que quando acontece a proliferação dos precursores eritrogênicos mediados pela medula óssea. E a secundária, quando ocorre uma hiperplasia eritroide com uma resposta compensatória, que pode ser apropriada por conta, muitas vezes, de uma hipóxia, ou seja, pessoas que moram em altitudes mais elevadas, pessoas que têm síndrome da apneia obstrutiva do sono, e inapropriada quando, por exemplo, é pelo uso da testosterona. E como é que a testosterona promove esse estímulo à eritropoiese, né? Ela tem alguns mecanismos já existem descritos para esse mecanismo. Então, o primeiro deles seria que a testosterona teria a ação de inibição da hepcidina, uma proteína regulatória, né, do metabolismo do ferro. Então, ela promove uma maior absorção do ferro por via intestinal, uma redução da eliminação renal e um maior aproveitamento desse ferro para a formação das hemácias. E também teria influência no set point para formação, para estímulo da eritropoetina e a partir daí a estímulo à formação de novas hemácias. Então, aquele nível em que você teria um feedback negativo, talvez para a formação de eritropoetina por conta de ter atingido um nível de hematócrito, ele é alterado por influência da testosterona, então você pode continuar estimulando a formação de hemácia independente do nível que você atingiu já de formação. Isso é mais percebido no início da terapia com testosterona, em torno de mais ou menos os primeiros 9 meses. Ela teria efeitos também indiretos através da dihidrotestosterona e do estradiol, em que já foi descrito uma influência, uma ação do estradiol sobre a eritrocitose através de uma estimulação do receptor alfa, e a dihidrotestosterona, por mecanismos não conhecidos, estimularia a medula óssea, a produção dos eritrócitos. Então, esse foi o primeiro, talvez um dos primeiros estudos a serem publicados, em que tratava a terapia hormonal de afirmação de gênero e o acontecimento da eritrocitose. Ele foi conduzido por um grupo de estudos em terapia hormonal, que é o ENIG, é um estudo multicêntrico europeu, e eles tiveram como endpoint primário o ΔT para as alterações de hematócrito e quanto estimar de incremento desse hematócrito para a terapia hormonal. Como objetivos secundários, a segurança da terapia hormonal de afirmação de gênero com a testosterona e determinar se existe influência de diferentes formulações de testosterona na eritrocitose. Eles acompanharam 192 homens trans por mais ou menos 36 meses. A maioria, mais de 50%, estavam em uso de ésteres de longa duração. E o uso do gel foi preconizado mais para pacientes que eram acima de 40 a 45 anos. Foram realizadas visitas trimestrais em que era dosada a testosterona, que atingiu média dentro do que a gente tem de meta, de 491 nanogramas por decilitro, e era avaliado também um hemograma completo. Eles não acabaram comparando, né, utilizaram como covariantes dados de MC, tabagismo, droga ou etilismo. Então, nessa primeira avaliação do endpoint primário deles, né, do ΔT de tempo e do quanto estimar de incremento, eles perceberam que após 3 meses de utilização da testosterona, houve um aumento do hematócrito para homem trans de 2,7%. Isso foi significativo.
após 9 meses de terapia hormonal, houve um incremento de 4,9% do hematócrito e foi também igualmente significativo. Ao longo do tempo, né, durante o tratamento, eles perceberam que isso se manteve, esse hematócrito foi se mantendo, mas uma elevação muito menos significativa. E nesse outro estudo recentemente publicado por um outro grupo, por um outro centro de atendimento a pessoas trans na Holanda, eles estudaram também a prevalência, os determinantes para essa eritrocitose, o que poderia predispor, né, o paciente a ter a eritrocitose com uso da testosterona, e também a relação de tempo e estimulação do hematócrito com a testosterona. Então, também fizeram follow-up trimestral, semestral, conforme o tempo já de acompanhamento. Foram avaliados 1.073 homens trans em uso dos diferentes tipos de testosterona por 20 anos. Então, eles também perceberam esse aumento do hematócrito no primeiro ano, mais acentuado, né, e depois uma manutenção com um discreto aumento cumulativo da testosterona do hematócrito ao longo dos 20 anos. E daqueles que desenvolveram hematócrito acima de 50% a 52%, tiveram ainda um risco cumulativo ainda progressivo, ou seja, não se interrompe esse estímulo quando você atinge níveis mais elevados. Ele se permanece e até pode aumentar quanto mais alto for o hematócrito, como mostra aqui nesse gráfico a diferença da linha daqueles que atingiram 50% e 52% de hematócrito. Portanto, daqueles que atingiram hematócrito acima de 48%, em 2 medidas totalizou 26% da população, 50% 11,1%, 52% 3,7% e 54% foi bem menos frequente, 0,5% apenas desenvolveram hematócrito acima de 54%. Dos fatores determinantes, né, que propiciaram esse aumento do hematócrito em conjunto com a testosterona, o tabagismo, história médica pregressa, idade acima de 50 anos, 40 a 50 anos, IMC acima de 30, uso dos ésteres injetáveis e nível de testosterona mais elevados, ou seja, aqueles que estavam no quartil mais superior da testosterona tiveram uma maior predisposição ao aumento desse hematócrito. Então, aqui as condições predisponentes, relembrando, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, bronquite, síndrome da apneia obstrutiva do sono e polissemia vera. Então, o tipo de testosterona importaria voltando àquela base de dados do ENIG, eles aqui estudaram 188 homens durante 7 anos que estavam usando testosterona, fizeram uma avaliação pré e pós do que tivemos de interferência, né, com o uso da testosterona. Então, foi mais significativo a baixa do HDL, aumento do LDL triglicerídeo, e houve aqui entre 10% a 20% de aumento do hematócrito, e foi mais expressivo naqueles que utilizaram os ésteres de curta duração, quando comparados aqui àqueles que utilizaram um decanoato, que é o éster de longa duração, teve um incremento menor. Voltando àquele primeiro estudo que também usa a base de dados ENIG, aqui então eles mostram que não houve diferença do tipo de testosterona em relação ao tempo de elevação desse hematócrito. Em geral, realmente acontece em torno de 3 meses, seguindo aí uma curva ainda ascendente até mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, mas não houve diferença estatística para o tipo de testosterona, apesar da gente perceber aqui um benefício, uma tendência a menos, né, um menor risco com o uso do decanoato. Então, nesse estudo, as conclusões foi que não houve diferença estatística a partir de 12 meses de uso da testosterona em relação ao aumento do hematócrito, ele se manteve mais ou menos estável, não houve nenhum evento tromboembólico. Níveis mais altos de hematócrito foram associados a níveis mais altos de testosterona e mais baixos de estradiol. Em relação aos tipos de testosterona, os ésteres de curta duração promoveram um incremento maior em relação ao decanoato, e
o hematócrito máximo em geral foi de 54%, tendo 11,5% da população atingido mais de 50%. Em relação àqueles que tiveram um hematócrito acima de 50%, eles tinham também um MC maior quando comparado àqueles que não atingiram 50% de hematócrito. Isso foi estatisticamente significativo, com a média de MC de 27,62. Não houve diferença estatisticamente significativa para o uso de álcool, drogas e tabagismo. Nessa outra revisão sistemática, eles mostraram também, tiveram o mesmo achado que naqueles pacientes que tiveram eritrocitose acima de 50, foi predominantemente encontrado no grupo que usava enantato ou cipionato de testosterona ésteres de curta duração, quando comparados de longa duração ou gel. E o risco cardiovascular? A eritrocitose seria um fator para aumentar o risco cardiovascular do homem trans e uso de testosterona? Bom, de antemão, já vou adiantar que não temos estudos randomizados, controlados e que compara pacientes que desenvolveram eritrocitose e os desfechos e eventos cardiovasculares. A gente tem estudos com pacientes com policitemia vera, no qual realmente houve uma relação, principalmente de eventos tromboembólicos. No caso de homens hipogonádicos, parece que o hematócrito acima de 50 confere talvez um possível aumento do risco cardiovascular, mas a gente não tem essa resposta em relação a homens trans por falta de estudos. O que a gente tem qual é o risco cardiovascular dos homens trans em uso de testosterona. Então, nessa coorte aqui de 1.358 pacientes trans com média de idade de 23 anos, acompanhados por mais ou menos 8 anos, foi visto apenas um aumento do risco de infarto agudo do miocárdio quando comparado a mulheres cisgênero. E não houve um aumento do risco quando comparado a homens cisgênero, tanto para derrame cerebral, quanto para infarto, quanto para eventos tromboembólicos. Nessa outra coorte, com 585 pacientes transgênero masculinos, que foram acompanhados por 10 anos, pré e pós início de terapia hormonal, dos eventos relatados, quando ajustados para referência masculina e feminina, não houve aumento do risco de eventos tanto tromboembólicos como cerebrovasculares isquêmicos, quanto infarto do miocárdio. Portanto, como mostrou Gurry em 2014, numa revisão sistemática que ele fez dos estudos com homens trans em uso de testosterona e a morbimortalidade do tratamento, também não foi visualizado um aumento do risco, exceto por um único estudo, mas que não especificou o tipo de testosterona que foi utilizado para terapia com testosterona. Então a gente pode, de repente, estender um pouco de que, mesmo acontecendo a eritrocitose, que a gente sabe que acontece, acabou não tendo um aumento dos desfechos dos eventos cardiovasculares. E como é que a gente vai evitar o monitorar? Então é recomendado que se faça avaliação trimestral no primeiro ano, a partir do segundo ano, a cada 3, 6 meses, objetivando que os níveis séricos com a terapia sigam um padrão de referência de pessoas cisgênero, níveis fisiológicos, então a testosterona total entre 300 e 1.200, e que a gente vai individualizar essa dosagem conforme o tipo de testosterona que o paciente está em uso. Então, se ele usa um decanoato, a gente vai dosar no intervalo entre as duas injeções e vai buscar uma média de testosterona dentro desse valor fisiológico. Para aqueles que usam de curta duração, fazer a dosagem na véspera da aplicação de preferência, e a gente vai procurar que os resultados de testosterona estejam no limite, um pouco acima do limite inferior da normalidade para homem cisgênero. A testosterona transdérmica pode ser dosada a partir de 2 a 3 semanas do início do tratamento. A coleta é feita 4 horas após a aplicação do gel ou imediatamente antes. Isso pode ser encontrado como orientação no posicionamento conjunto da SBEM com a Sociedade de Patologia Clínica, que foi publicado na SBEM.
Bom, e a gente vai sempre, então, ter um pouco mais de cuidado e considerar como comorbidades ou fatores interferentes agravantes pacientes com diabetes, TPOC, obesos, se IMC acima de 25 recomendar perda de peso, tabagistas estimular a interrupção, pacientes portadores de trombofilias, e vai orientar a descontinuar ou não prescrever se o hematócrito estiver acima de 54, inclusive indicar flebotomia. Se o hematócrito acima de 50, considerar troca de terapia para testosterona da injetável para a via transdérmica e não iniciar a terapia hormonal quando o hematócrito acima de 50, assim como recomenda o guideline para homens hipogonádicos publicados em 2010 pela Endocrine Society. Não fazer enzimas hepáticas elevadas acima de 3 vezes o limite superior da normalidade e pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio recente ou episódio tromboembólico. Então, para finalizar, as minhas conclusões finais, então, é que a terapia hormonal de afirmação de gênero só deve ser iniciada mediante desejo do paciente. A gente tem que sempre priorizar um benefício acima do risco. Lembrar que é uma terapia hormonal que não está, em teoria, fundamentada em bula, né? A gente tem as recomendações, mas a gente tem que ter um desejo explícito do paciente. É fundamental individualizar o tratamento, acompanhar regularmente esse paciente, baseando-se nas metas da terapia e estimular as mudanças de estilo de vida. A eritrocitose tem maior incidência com o uso de testosterona injetável e durante os primeiros 3 a 12 meses de uso, semelhante ao que acontece em homens cisgênero, principalmente com os ésteres de curta duração por conta do pico de testosterona. A prevalência de eritrocitose, então, acima de 50%, foi vista em torno de 11% na população em geral, assim como também foi encontrado numa revisão sistemática feita pelo grupo da Polimara, que também encontrou essa prevalência. Não existem estudos randomizados ou prospectivos que observaram uma relação direta entre a indução de eritrocitose pela testosterona e eventos tromboembólicos em homens trans, e casos com comorbidades associadas à idade avançada, sugere-se a menor dose possível de hormônios e preferir a via transdérmica quando possível. Então, muito obrigada pela atenção. Eu fico aqui disponível para a gente discutir ao final das apresentações, tirarmos dúvidas. Agradecer sempre ao meu time amigo, que são grandes colaboradores, companheiros, que com certeza a gente cresce juntos a cada dia, nos dedicando, a esse atendimento tão especial que é a população transgênero. Obrigada. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso simpósio de transgeneridade. Eu gostaria primeiro de agradecer à professora Polimara e a toda a equipe organizadora pelo convite para participar desse evento tão importante que já está aí no nosso meio há 18 anos. A mim coube falar sobre atenção endócrina a pessoas trans na meia-idade e idosas. É um grande desafio falar sobre esse tema. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E a primeira pergunta que me vem à cabeça é: qual é o tamanho dessa população? Nós não temos esse número exato. Nós temos apenas uma probabilidade e uma estimativa do tamanho dessa população. Então, e na verdade da população trans, da população idosa, nós não temos nenhuma estimativa no mundo todo. Esse trabalho aqui mostra que existe uma probabilidade de termos 390 pessoas por 100 mil adultos trans nos Estados Unidos. No nosso meio foi feito um estudo pelo Dr. Giancarlo Spizzirri, que é do nosso grupo. Ele avaliou quase 6 mil pessoas e eles observaram nessa amostra que 0,7% dessa população se denominava transgênero. Isso aqui, se extrapolado para a população brasileira, nós temos 1.090.200 pessoas transgênero. Os que se autodenominavam pessoas não binárias, chegou a 1,20%. E extrapolando para a população, 1.880.200 pessoas vivendo como não binárias no nosso país. Quais são os objetivos do tratamento da terapia hormonal para pessoas trans? Primeiro, é induzir o aparecimento de características sexuais compatíveis com o gênero de identidade. Segundo, reduzir os esteroides sexuais endógenos e, consequentemente, os caracteres sexuais secundários do sexo biológico.
Qual é a dose que a gente utiliza para conseguir esses objetivos? Nada mais do que a utilizada para terapia de reposição hormonal em pessoas hipogonáticas, em pessoas cis hipogonáticas. Não há nenhuma necessidade de se usar doses maiores do que essas. O nível sérico que nós objetivamos são: na mulher trans, o estradiol deve ser compatível com a fase folicular das mulheres cis, e nos homens trans, a testosterona sérica deve estar dentro dos limites da normalidade para adultos, homens adultos jovens cis. Qual o esquema utilizar, então? Né? Nós sabemos que na literatura existem vários esquemas, especialmente de uso de hormônio feminino, né, para mulheres trans. A dose utilizada em homens trans ela é bastante estável, mas a das mulheres trans é bastante variável. E o que chama atenção são as doses muito maiores do que aquelas que a gente utiliza, chegando a 6 miligramas de estradiol oral. Tá? E nós observamos que realmente não há necessidade dessas doses mais elevadas. E nós demonstramos lá no nosso grupo, com esse estudo, demonstrando que o grupo que utilizava, tanto o grupo que utilizava estrógeno, quanto o grupo que utilizava estrógeno com acetato de ciproterona, reduzia os níveis de testosterona a níveis normais para mulheres cis. Então, não há isso com doses baixas de estrógeno conjugado, que era o estrógeno que elas utilizavam na época que nós fizemos esse levantamento. Então, realmente não há necessidade de doses maiores. E nem para homens trans. Observem que os homens trans, eles mantiveram a média do range de normalidade para homens cis. Esse desvio padrão bastante alto se deve ao fato de que os pacientes às vezes se confundem no momento exato de se colher o sangue. Então, nós orientamos para que haja coleta no dia anterior à próxima dose, mas muitos deles fazem essa coleta no dia posterior à dose. Então, e nós sabemos que a testosterona de curta duração, nos 2 primeiros dias, eleva muito os níveis séricos de testosterona. Por isso, esse desvio padrão tão grande. Mas a média, né, foi atingida. Existe um estudo na literatura, né, que dentre os pouquíssimos estudos, esse estudo de 2016, ele sugere algumas contraindicações absolutas para a terapia de reposição hormonal na população idosa, de transidosa. Para homens trans, a doença coronariana instável e a policitemia com hematócrito acima de 54% são contraindicações absolutas. Nas mulheres trans, o tromboembolismo prévio relacionado a condições de hipercoagulabilidade, neoplasias sensíveis ao estrógeno e doenças hepáticas crônicas em estágio terminal. Também são contraindicações absolutas para se fazer a terapia de reposição hormonal em mulheres trans. E aqui eu quero chamar a atenção para o etinil estradiol. Já que o tromboembolismo é uma contraindicação absoluta, o etinil estradiol ele nunca deve ser utilizado. Porque vejam, ele é além dele ser muito mais potente do que os outros estrógenos, tanto os ésteres quanto o 17-beta-estradiol, ele tem uma ação trombogênica muito maior do que essas outras formulações de estradiol, exatamente pela sua vida mais longa e pela maior biopotência e por fazer a primeira passagem hepática. Então, etinil estradiol deve ser abolido das opções terapêuticas de reposição hormonal, tanto em mulheres trans quanto em homens trans, quanto em mulheres cis, desculpem. E aí uma segunda pergunta vem em relação à terapia de reposição hormonal. Quais são os efeitos a longo prazo dessa terapia na saúde das pessoas trans com mais de 50 anos? E o que quando nós fomos procurar na literatura o que se tem em relação a isso, pouquíssimas coisas são encontradas. O que mais tem são estudos chamando atenção para as condições psicossociais da população trans, da população transidosa. Então, por exemplo, esse estudo ele chama muito atenção para a igualdade de tratamento, né? A necessidade que há de haver uma igualdade de tratamento à saúde da população LGBT.
Esse outro trabalho chama atenção para as expectativas da população idosa, né? E é bastante interessante porque ele demonstra muito medo da população idosa na velhice, de perder sua identidade, de haver um tratamento inadequado de acordo com a sua identidade, e alguns chegam a dizer que preferem a morte do que sofrer esse constrangimento. E outros também falam que pensam até em suicídio só de pensar nesse constrangimento. E esse trabalho, por exemplo, mostra as doenças mais psicossociais. Então, o suporte social, os planos de saúde para pessoas idosas trans, as políticas públicas não contemplam essas necessidades. Então, a literatura chama muito atenção para isso. Quando nós vamos avaliar a terapia, o efeito da terapia hormonal, dentre os pouquíssimos trabalhos encontrados, eu encontrei esse trabalho agora de 2022, bastante recente, em que avalia a terapia de reposição hormonal a longo prazo nas pessoas trans em relação à cognição. E o que ele observou? Que a duração da terapêutica hormonal, né, dessa população era muito maior do que a da população cis. Observou que a população trans do que a população cis. Observou que a população, que aqui são mulheres trans, tá? Que as mulheres trans tinham um sobrepeso de uma forma semelhante aos homens cis e mais do que as mulheres cis. A hipertensão também, as mulheres trans são mais hipertensas do que as mulheres cis. As doenças cardiovasculares são mais comuns nas mulheres trans do que nas mulheres e homens cis. O uso de psicotrópicos é muito mais frequente na população trans do que na população cis, e sintomas de ansiedade e depressão são também mais frequentes nas mulheres trans do que nos homens cis, mas semelhantes ao das mulheres cis. E avaliando a cognição dessas mulheres trans, utilizando questionários, né? Então o Mini-Mental, que avalia memória e condições mentais, outros testes que avaliam a memória, tanto memória imediata quanto memória tardia, e eles observaram o quê? Que em relação ao Mini-Mental, as pessoas trans, elas tinham uma diferença significativa tanto em relação a homens quanto em mulheres cis. Em relação à memória imediata, as mulheres trans ficaram tinham de forma semelhante aos homens trans, e as mulheres cis tinham uma memória melhor do que as mulheres trans. Em relação à memória tardia, a mesma coisa, o mesmo achado. Então, esse estudo concluiu que as diferenças cognitivas entre mulheres trans e mulheres cisgêneros e homens foi pequena, embora significante. Assim, os resultados desse estudo indicam que os efeitos da terapia hormonal a longo prazo na cognição em mulheres trans é mínima. Então, parece que não há nenhum efeito deletério na cognição das mulheres trans ao longo da vida. Em relação a alterações psicológicas ou psiquiátricas, né, na minha população de homens trans eu encontrei um índice de depressão de 26%. Tá? E um transtorno de ansiedade em 15%. Outros transtornos psiquiátricos foram encontrados em uma proporção muito menor. Então vejam que a depressão é uma condição bastante frequente nos homens trans e também nas mulheres trans com mais de 50 anos. Em relação ao monitoramento, né? Esse estudo, que é um dos poucos estudos, né, que avaliaram de uma forma ampla a população mais velha, eles indicam que câncer de mama nos homens trans e façam screening cervical. E nas mulheres trans, avalia eletrôlitos, naquelas que utilizam espironolactona, e câncer de próstata, cólon, de mama e osteoporose. Então, o que nós temos em relação a esse monitoramento? Isso
É factível, não é factível, é necessário, não é necessário. Então, existe pouca literatura em relação a isso, mas o que existe é que, em relação ao câncer de mama em mulheres trans, existem 22 casos relatados na literatura. Desses, 60% eram adenocarcinomas. Uma porcentagem, um número significativo eram positivos para receptores de estrógeno e progesterona, 14% tinha linfonodo positivo e 43% metástases. 7 com histórias familiares e apenas 1 com BCLA2 positivo. Agora, o que chama atenção aqui é o quê? Que a idade média de diagnóstico de câncer de mama nas mulheres trans foi 51,5 anos. E muito menor do que nos homens cis e nas mulheres cis, mostrando que a importância do screening precoce de câncer de mama em mulheres trans. E a incidência ficou abaixo da esperada para mulheres e compatível com a esperada para homens cis. E o câncer de mama em homens trans, né? O que nós temos na literatura? Existem 17 casos relatados na literatura. 8 deles eram carcinoma ductal invasivo, uma porcentagem significativa era positiva para os receptores estrogênicos e progestágenos, 4 casos de metástase à distância, idade média ao diagnóstico, vejam só, foi mais cedo ainda do que nas mulheres trans. Então, a idade média do diagnóstico de câncer de mama nos homens trans foi 44,5 anos, muito abaixo dos homens cis e mulheres cis, mostrando, então, mais uma vez, a importância do screening precoce. Portanto, nós podemos seguir os guidelines para pessoas cis, né? Nós temos que ter estudos nessa população para que nós possamos criar um guideline específico para essa população, porque certamente ela é diferente. Então, o risco de câncer de mama em homens trans sem mastectomia é semelhante ao das mulheres cis, e dos mastectomizados é compatível com os homens cis, mas muito mais precoce quando identificados. Em relação ao câncer de próstata, nós sabemos que as mulheres trans, elas mantêm as suas próstatas, mesmo após a ginecoplastia. A deprivação androgênica leva a uma atrofia prostática, mas mesmo assim existem 10 casos relatados na literatura de mulheres trans em terapia de reposição hormonal com câncer de próstata. E a idade variou entre 54 a 78 anos. O risco de câncer de próstata estimado nesse trabalho, muito recente agora, de 2022, foi que as mulheres trans sem terapia hormonal tinham um risco semelhante ao dos homens cis, e as mulheres trans com terapia hormonal tinham um menor risco em relação aos homens cis. E em relação à massa óssea, né, uma outra recomendação. Aí os estudos são também bastante raros, e um estudo mais recente e mais significativo foi essa meta-análise, nessa revisão sistemática com meta-análise, realizada pelo grupo da nossa anfitriã, né, da querida Polimara e seu grupo. E o que eles observaram nesse estudo? Eles observaram que em mulheres trans, né, a massa óssea era muito semelhante, em terapia de reposição, era semelhante ao dos homens cis. E quando comparado antes e depois do tratamento, houve uma permanência da massa óssea, não houve mudança significativa da massa óssea em mulheres trans. Quando eles avaliaram homens trans, ocorreu o mesmo fenômeno. Os homens trans, antes e depois da terapia hormonal, mantiveram então a massa óssea de forma semelhante. E quando comparados os homens trans, quando comparado às mulheres cis, eles tinham uma massa óssea também semelhante, embora alguns estudos demonstrassem que a massa óssea era um pouco maior. Então, essa meta-análise, ela concluiu que a terapia de reposição hormonal parece ter um efeito neutro na massa óssea de homens trans. Nas mulheres trans, não houve mudança na massa óssea do colo do fêmur, mas houve um pequeno aumento na massa óssea da coluna lombar, né, depois de pelo menos 1 ano de tratamento. Então, embora esses estudos que foram considerados nessa meta-análise observacionais, incluindo amostras pequenas e com uma diversidade de esquema terapêutico, essa meta-análise mesmo assim evidencia que a massa óssea
nas pessoas trans, ela é preservada durante a terapia de reposição hormonal. Então, baseado nessa literatura, nós formulamos um posicionamento conjunto. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, a nossa sociedade representada por mim e pela doutora Karen, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Nós fizemos, então, recomendamos, né, que a massa óssea seja avaliada no basal, e especialmente naquelas pessoas que iniciaram a hormonoterapia por conta própria ou foram submetidas à gonadectomia, e o procedimento deve ser repetido aos 60 anos de idade. Em relação aos pacientes de baixo risco, em relação ao câncer de mama, as mulheres tratadas com estrógenos devem ser monitoradas pelo câncer de mama, e o risco dos homens trans que realizaram a mastectomia é bastante reduzido. Em relação ao câncer de próstata, mesmo após genitoplastia, nós temos que formular um plano de monitorização individualizado para cada mulher trans. Portanto, as recomendações são: nas mulheres trans, avaliação urológica e dosagem de PSA anuais após os 50 anos, mamografia e ultrassom anualmente, densitometria óssea bianual, e quando tiver fatores adicionais de risco de osteoporose, realizar anualmente. Nos homens trans, ultrassom pélvico com cistologia oncótica bianual até a realização da esterectomia em pacientes que apresentam comportamento de risco, ou seja, que tenham penetração vaginal, seja através de relação sexual ou de acessórios. Naqueles que não têm esse comportamento de risco, não é necessário fazer ultrassom e cistologia oncótica bianualmente. Na mamografia e ultrassom de mama anualmente até a realização da mastectomia, e densitometria óssea igual às mulheres trans, ou seja, bianual e anual quando tiver fator de risco adicional. Uma outra condição que não é colocada nos guidelines e que não foi chamada a atenção na literatura foi em relação à prolactina e aparecimento de prolactinomas. Existem, além dos nossos 2 casos publicados, existem mais 9 casos na literatura, muito semelhantes aos nossos, demonstrando que altas doses de estrógeno e vários tipos de estrógeno ao longo da vida podem levar ao desenvolvimento de adenoma, de prolactinomas. Infelizmente, todos eles responderam muito bem à terapia clínica com cabergoline. Em relação aos efeitos colaterais, né? O que esse estudo chama a atenção dos efeitos nos pacientes mais velhos? Então, ele chama a atenção ao ganho de peso, aumento do risco de hipertensão e de hiperlipidemia, hipercalemia nas pacientes que usam espironolactona, e nas mulheres trans a prestar atenção para o aumento para avaliação das mamas e também o aumento de risco cardiovascular. E o que nós observamos então? Em relação ao risco cardiovascular, na nossa população lá do hospital, nos indivíduos homens trans acima de 40 anos, nós observamos, esse slide é referente a esse estudo, né, que eu venho citando em relação aos efeitos da terapia nas pessoas transidosas. O risco cardiovascular, esse estudo chama atenção que os estrógenos associados ao tabaco, obesidade e sedentarismo aumentam o risco de tromboembolismo, e que a testosterona aumenta o risco de policitemia, ganho de peso, dislipidemia, diabetes, hipertensão, e associados ao tabaco aumenta o risco cardiovascular. Então, eles recomendam que se avalie anualmente a função renal, hepática, perfil lipídico, hemograma, glicemia, hemoglobina glicada, aspirina, e eles até recomendam que a aspirina pode ser administrada como prevenção primária nos pacientes de baixo risco. O que eu observei na minha população? Então, os meus pacientes tinham em média 57 anos e a grande maioria dos homens trans e mulheres trans já tinham sido submetidos à cirurgia. Nós observamos que a glicemia ficou mantida ao longo desses 20 anos de tratamento, bem como a hemoglobina glicada e o perfil lipídico. Em relação ao peso, houve um discreto peso. O que chamou mais atenção foi um aumento da gordura visceral ao longo desses 20 anos de tratamento dos homens trans, né? Chamando a atenção de maior risco cardiovascular.
Na população trans, homens trans como um todo, nós observamos 42% dos nossos pacientes tinham dislipidemia, 35% hipertensão, 31% obesidade e 28% com pré-diabetes. Tá? Chamando a atenção que algumas condições então levam ao risco cardiovascular. E nós observamos que na faixa etária acima de 42 anos existe uma maior presença de rigidez aórtica nos pacientes, nos homens trans, quando comparado ao controle masculino e feminino da mesma faixa etária. Então, sugerindo aí um papel da testosterona sobre os vasos. E a obesidade, hipertensão e síndrome metabólica foram preditores de maior rigidez arterial em homens trans em terapia de reposição. As mulheres trans da nossa população, elas chegaram com uma quantidade muito alta de estrógeno. E uma quantidade menor dessas pacientes vinham tomando doses adequadas. Ao longo do tratamento, ao longo desses 20 anos, nós ajustamos essas doses e observamos o quê? Que não houve um impacto no perfil glicídico dessas pacientes. A glicemia se manteve, bem como a hemoglobina glicada. E bem como o perfil lipídico, não houve impacto no perfil lipídico dessas pacientes. Portanto, não houve um aumento de fatores de risco cardiovascular. Para finalizar, então, eu deixo aqui as minhas recomendações em relação às pessoas trans de meia idade e idosos. Então, nas mulheres trans, nunca utilizar o etilil estradiol. Utilizar a menor dose capaz de promover o desenvolvimento dos caracteres sexuais compatíveis com gêneros de identidade. Acima dos 40 anos, priorizar o uso de formulações transdérmicas de 17-beta-estradiol e usar antiandrógeno apenas antes da gonadectomia. Para os homens trans, priorizar o uso de preparações mais fisiológicas de testosterona. Para homens e mulheres trans, terapia de reposição deve ser personalizada, orientar o estilo de vida saudável. Isso é fundamental e a literatura já está bastante concordante com isso. E sempre considerar os riscos e benefícios da população mais idosa. E concluindo, o número de pessoas trans da meia-idade e idosas em hormonoterapia está crescendo e o impacto a longo prazo à saúde dessa população ainda é desconhecido. Nós, profissionais da saúde, devemos considerar os potenciais riscos e benefícios das opções farmacológicas, objetivando uma terapêutica preventiva e de menor risco possível. E não há, até o momento, estudos com elevado grau de evidência para que se elaborem diretrizes terapêuticas voltadas para a população trans mais velha. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu estou à disposição para as nossas discussões. Bom, muito obrigada pelas excelentes apresentações, exatamente o que foi solicitado. E eu estava pensando que a gente evoluiu em relação às primeiras apresentações sobre transgeneridade, em que a gente falava sobre coisas assim, aspectos mais básicos do manejo clínico, e agora a gente já está entrando em detalhes, porque todos nós, a audiência e nós, temos uma experiência maior, acho que as evidências começam a se acumular, então fica, enfim, a gente pode atuar de uma maneira mais organizada, digamos assim. Nós não temos muito tempo, mas podemos elaborar algumas perguntas. Vou começar com a Karine. Karine, eu tenho a impressão que a audiência está mais habituada sobre as questões do tratamento hormonal do que a fonoterapia. Talvez tu pudesse nos dizer de uma maneira resumida, afinal, quando nós devemos encaminhar para o fonoaudiologista, fonoaudiólogo, quanto tempo de tratamento hormonal antes, qual é a previsão, quando é que o fonoaudiólogo diz, bom, agora está bem, tantos meses, tantos anos, não precisa mais, ou ele leva exercícios para fazer em casa, quando encaminhar para o otorrino e quando pensar na cirurgia. Tudo isso sucinto. Tá, obrigada, Polimara, pelas perguntas, pelo convite. Geralmente, eu acho interessante, até eu penso que deveria ser padrão nos grupos, por exemplo, a aplicação daquele questionário de satisfação vocal, porque ele pega alguns aspectos bem interessantes, se a voz está afetando a sua vida profissional ou pessoal, se realmente essa voz tem algum impacto na qualidade de vida da pessoa, é interessante procurar o tratamento.
E a primeira opção que eu tenho visto, lido na literatura, é procurar um fonoaudiólogo. Inicialmente, a gente faz uma avaliação, encaminha para o otorrino, porque é interessante a visualização das pregas vocais, porque às vezes tem outras questões de saúde vocal, que está provocando uma rouquidão, como na população geral, então isso deve ser identificado pelo otorrino. E assim é pensado em conjunto com a pessoa qual o segmento do tratamento, se vai ser só fono, se o caso é fonocirurgia, quais as queixas, principalmente escutar qual a sua queixa, porque o que a gente tem visto é que nem todos têm essa queixa em relação à voz. E em relação ao tratamento hormonal, a gente, nas mulheres trans, não tem muito efeito na voz. Nesse caso, tem algumas pessoas, por isso que eu penso que a anatomia tem algumas que favorece realmente pessoas de estatura mais baixa, já tem uma voz que fica condizente com um tipo físico, que não precisam de tratamento e estão satisfeitas com a sua voz. O ideal é isso, escutar a queixa e encaminhar para o fonoaudiólogo e para o otorrino. Não sei se respondi todas as perguntas. Acho que sim. Muito obrigada, Karine. Obrigada a você. Karen, então, eu acho que tu transmitisse muito bem a experiência comum, a ideia que a gente não precisa suspender, enfim, que a gente pudesse prever esse risco, fazer o controle, monitorar com frequência ajuda. Essa frequência, essa prevalência de 11%, que tu até referiu no nosso estudo, eu queria te dizer que aquela revisão sistemática, praticamente todos os estudos eram com a formulação de longação. Eu tenho a impressão que pode ser mais frequente usando as de ação mais curtas, os injetáveis de ação mais curta. E nesse sentido, algumas coisas que eu gostaria de ouvir a tua opinião, por exemplo, é possível a gente utilizar, quem sabe, doses menores e mais frequentes, em vez de usar a ampola inteira, usar uma menos e mais frequente para evitar aqueles picos de secreção não, de absorção, ou será que a gente deveria mudar o horário, o tempo da coleta, porque eu fico me perguntando que talvez coletar na véspera da nova aplicação, a gente pega no nadir e talvez haja uma tendência de usar doses um pouco mais altas. Será que mudando esse tempo isso teria alguma vantagem? Então, são reflexões, a gente não tem evidências, como tu muito bem demonstraste. Gostaria de ouvir a tua opinião. Começando pela questão da nossa experiência, o bom de ler esses trabalhos é que, assim, na verdade, muito do que a Elaine mostrou e do que eu mostrei, o que a gente está vivenciando na nossa prática, nos nossos centros de estudo, está sendo muito condizente com o que a gente está vendo no geral, no que está todo mundo encontrando, né, em nível mundial, que eu acho muito bom. Então, assim, estamos no mesmo caminho. Por exemplo, na revisão que vocês fizeram, realmente eram quase todos de um desse lado. Já a minha experiência no IED, como eu mostrei para vocês, o que a gente fez de revisão, a maioria usa os de curta duração. Então, eu encontrei 27,6% que atingiram mais de 50% de hematoma. E eu tenho certeza que é por conta da gente usar o de curta duração, da gente fazer o pico, como a gente realmente não dosa, às vezes nem no início, nem no meio, a testosterona, a gente dosa mais pro final, a gente não tem ideia do quanto que você atinge de nível suprafisiológico. Uma vez um paciente meu fez, por engano, tipo uma semana depois da aplicação. Gente, ele veio com uma proteína total de 9,4. Ele tinha o hematócrito aumentado, apesar de que o hematócrito você tem uma variação, às vezes, mais trimestral, quer dizer, a cada 12 semanas, né? Mas ele tinha 1.300 ou 1.500 de testosterona. E aí, depois do mesmo mês, eu falei assim, você agora vai fazer no final.
porque eu preciso ver, porque isso aqui não me adianta. E aí ele já com uma testosterona de 300 e pouco, ele tinha uma proteína total de 3,8, de 7. Ou seja, fez muita diferença ao longo daquele pico de testosterona, né, o grau de influência. Por isso realmente acho que faz diferença sim. E qual foi a outra pergunta que você fez? Sobre usar doses menores. Doses, isso. Em relação à dose. Então, eu como, assim, né, até às vezes eu troco ideia com a Elaine, o que eu posso fazer para equilibrar, resolver os problemas, porque eu tenho feito 3 ml a cada 12 semanas, para aqueles pacientes que chegam, né, no hematócrito limite, eu estou começando a fazer menos e está funcionando. Entendeu? Realmente eu não tenho influência, a menstruação não volta, o nível de testosterona continua bom, um pouco mais baixo que antes ele fazia. Entretanto, eu consegui controlar melhor esse hematócrito. Então, assim, eu acredito que é uma dica para quem usa de curta duração, de repente fazer meia ampola, um intervalo menor, mas uma quantidade, um volume menor de testosterona. Eu acho que tem ajudado, porque no nosso público em geral, usar o gel não é muito fácil, né? A gente não tem consciência. Elaine, gostaria de complementar alguma coisa em relação a isso, a essa questão? Tu tá sem som, precisa. Esqueci. A gente esquece, né, de abrir o microfone. Então, Poli, eu assim, a gente fez algumas dosagens em relação ao hematócrito primeiro, né? Mesmo nas dosagens mais baixas, ou seja, antes do paciente tomar a próxima injeção, né? Alguns pacientes mantêm o hematócrito elevado, e isso a gente viu principalmente em pacientes mais obesos, né? Então, essa questão da mudança de estilo de vida, isso, e aí eu notei nesse levantamento que eu fiz dos pacientes mais velhos, então a gente vem insistindo muito nisso, né, que eles não podem ficar obesos, que eles têm que fazer um pouco de atividade física, porque a longo prazo a terapia hormonal pode aumentar o fator de risco e tal. Vocês vejam que os meus pacientes acima de 50 anos não têm alteração de hemoglobina glicada, nem de glicemia e nem de alterações lipídicas, né? E a gente bate muito nessa tecla. Eu tenho batido, adquirido essa experiência e ali vendo a literatura, né? E, então eu acho que tem essa influência também. Em relação às doses menores, a gente fez uma experiência com aquele esquema que foi publicado subcutâneo, né? Da teste de curta duração subcutânea. Nós não tivemos diferença nenhuma da ampola inteira via subcutânea, né? Então, essa experiência da Karen a gente ainda não fez, mas talvez seja uma questão interessante se fazer meia ampola, né? E em intervalos mais curtos. Mas aí seria uma por semana? Eu só complementando uma coisa interessante em relação a essa questão do peso, e também dentro, quando eu estudei agora o assunto, né, eles falaram inclusive que às vezes associar a finasterida, lembra que eu mostrei a influência da testosterona, né, os mecanismos que ela estimula a eritrocitose, tem hidrotestosterona. Então eles falavam que às vezes prescrever finasteridas e o risco de eritrocitose nos homens trans. É um trabalho que de repente a gente pode até nos propor a fazer, mas foi citado isso como uma forma, um achado deles. E esse achado do IMC mais elevado, realmente, eu mostrei ali, né, que a gente teve um dos trabalhos, realmente encontrou o IMC mais elevado naqueles que atingiram uma hematócrito acima de 50, e pode também ser explicado por conta daquela outra via, que se tem aumento do estrogênio, ele também tem uma atividade sobre a eritrocitose, né, sobre a eritropoiese. Então, os pacientes obesos, mais enzima aromatase, mais conversão de testosterona e estrogênio. Então, daí você pode também ter essa explicação aí dessa associação. E a apneia do sono também, né, nos pacientes obesos? Também. Antes de eu passar para o risco cardiovascular, é só porque surgiram duas perguntas. Uma que eu acho que é sempre bom evitarmos que chegue ao ponto de ter que fazer uma flebotomia, mas sobre
Nos casos de eritrocitose, qual o valor ideal para reiniciar a terapia com testosterona após a flebotomia? Então, eu vou responder assim. A gente já expliquei ali que por orientação não começar acima de 50%. Então, não adianta você induzir uma pela flebotomia que chegue só em 50%, e eu acho que você vai, com certeza, fatalmente elevar o seu hematócrito depois que você começar. A gente mostrou num trabalho ali que subiu 4% em torno de 9 meses de uso. A gente tem outros trabalhos que falam que talvez de 10% a 20%. Então, eu particularmente, o objetivo é que caia para baixo de 50%. Então, acho que com a flebotomia chegar a 48%, se ele estava com 54%, 53%, chegar a 48%, 47%, para você ter uma margenzinha de ele chegar em 50%, 52% estabilizado, não passar disso, né? 51%. Então, a minha recomendação é que passe abaixo de 50%. Bom, e com relação, assim, muito rápido, nós estamos passando mesmo do horário, mas, Elaine, com relação a risco cardiovascular, eu acho que é bem estudado já em relação aos aspectos de lipídios, de glicemia, do próprio peso, os cuidados que nós, enquanto terapeutas, podemos ter em relação a ajustes de dose. Mas em relação a risco cardiovascular, digamos, mais direcionado, porque com relação às mulheres na menopausa, por exemplo, a gente até pode propor que não dá mais para usar. É melhor suspender se ela não tem mais tantos sintomas. Tem uma hora que a gente pode propor. Para os indivíduos trans, como foi bem documentado aqui, é mais complexo, fazendo aqueles indivíduos mais velhos, em que a gente faz uma avaliação de risco cardiovascular e dá um risco intermediário, podemos reduzir a dose, deveríamos fazer uma avaliação um pouco mais complexa, para uma avaliação de variáveis não convencionais, como cálcio coronário, enfim. O que tu sugeres em relação a um indivíduo que já está com um comprometimento um pouco maior, não é uma doença cardiovascular estabelecida grave, mas o que nós podemos fazer em termos de avaliação e manejo clínico? O manejo clínico, se for usar doses menores, sem dúvida. Mas em relação à avaliação... Avaliação de riscos, você está falando? Isso. Então, bom, em relação à operação, né, eu acho que a transdérmica daí acho que é consenso, né? Usar a via transdérmica em doses menores. Se a paciente, isso falando de mulher trans, né? Em homens trans, a gente está até tentando publicar esse trabalho, né? A gente estudou a rigidez arterial, né? E a gente observou que existe uma maior rigidez arterial em homens trans acima dos 42 anos. Ou seja, na população já perto da meia-idade, né? Então isso já é um indício de um efeito cardiovascular, talvez da testosterona. Mas os fatores obesidade, hipertensão e diabetes foram preditores, né? Então você tem aí os fatores confundidores, né, para não responsabilizar só a testosterona. Em relação ao estrógeno, a conduta que a gente tem tomado, a gente então tem 60 pacientes acima de 50 anos, né? Nenhum deles tem risco cardiovascular assim aumentado, estabelecido. Mas o que a gente tem proposto, se você tem uma evidência que pode ter um risco cardiovascular aumentado, é a gente parar de tomar, né? Parar de fazer a reposição nas gonadectomizadas, né? E fazer e a gente acompanhar como na menopausa, a princípio. E adquirir experiência, né, em relação a isso. A tratar da massa óssea, né, se ela não tiver sintomas, então aí tudo bem. A gente tem tido esse direcionamento. Não sei se vocês concordam, mas assim, Eu acho que isso tem que ser muito bem conversado com o paciente, né? Isso. Tem que estar todos de acordo e, sem dúvida, existem outras possibilidades. Eu penso do ponto de vista cosmético, do fenótipo.
mas sendo gonadectomizado é um pouco mais fácil, e há muitos recursos não farmacológicos que podem ser utilizados, né? Então isso precisa ser bem negociado. Bom, eu vou agradecer muito a participação de vocês e da audiência que ainda está aí. Acho que é hora de a gente concluir e recomeçamos amanhã da manhã. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Bom fim de semana a todos. Obrigada, igualmente.